E Magazine Luiza, né? Nos últimos anos tiveram muitas aquisições, muitas movimentações, mudança da estratégia da companhia. O que você diria para quem tem bastante ações na Magalu? Qual o futuro? É sempre quando mexe no bolso, obviamente, que as empresas vão buscar se movimentar nesse sentido. Falando em bolso, posso fazer uma pergunta bem objetiva? Sim. Que foi um tema de discussão no final de semana, na minha casa, amigos, churrasco, conversando. E Magazine Luiza, né? Nos últimos anos tiveram muitas aquisições, muitas movimentações, mudança da estratégia da companhia. O que você diria para quem tem bastante ações na Magalu? Qual futuro você vê para Magalu? Pode pular, pode pedir ajuda para os universitários. É muito complicado, né? Porque, assim, toda e qualquer coisa que eu possa falar pode ser... usado contra você no usado futuro, contra né? mim, não entendido como uma recomendação de compra, recomendação de venda. A gente não olha para varejo, a verdade é essa. É um setor com barreiras de entradas baixíssimas. Então, obviamente que não qualquer um pode virar uma Magazine Luiza, mas você tem aí vários players globais, inclusive. Hoje não existe mais fronteira. Então, você tem, por exemplo, um Mercado Livre que hoje, na minha opinião, é quem está na frente desse movimento, né? Uma empresa argentina, inclusive. Então, o jogo que a Magazine Luiza está jogando é um jogo extremamente difícil e, segundo, um jogo de margens extremamente apertadas. Terceiro, um jogo em que você não controla boa parte das variáveis que afetam o seu negócio. Então, você ser uma empresa plano, né, assim que eles se definem, é muito difícil. Você criar esse ecossistema e deixar o seu cliente ali interagindo lá dentro, né? Você tem... Enfim, é um negócio difícil. Principalmente quando você compra muitas empresas, você faz muitas aquisições, é um desafio de você integrar tudo e criar sinergias ali entre os negócios. Estava mais fácil com uma taxa de juros a 2%. Uma taxa de juros a 13,75%, você já começa a ter problemas estruturais. Começa a ficar muito mais caro de você implementar isso. E eles estão fazendo a transição, né? Da linha para o plano, né? Exatamente. A estratégia lá do professor Ming, do Alibaba, né? Isso, exatamente. Estão fazendo essa transição. Então, e não existe nenhuma companhia que fez essa transição. Geralmente elas já nascem plano, Já nascem plano, exatamente. É um desafio muito, muito grande, né? Cujo principal upside está no futuro, né? E é interessante você falando do varejo, né? Porque, por exemplo, a gente aqui na Polaris, a gente se posiciona no varejo, só que de um nicho muito específico. Exatamente. Que é o nicho de farmácias magistrais. A gente achou um mercado altamente fragmentado, né? De 10 bi ano, que o maior player tem 1,4%. Caramba. Então, a gente está realmente entrando nisso para uma espécie de consolidação para ganhar market share e depois ser o player que PIs conseguem apostar na gente para chegar e dominar esse mercado. Então, a gente não acaba caindo no varejo, que é o varejo que compete direto com as varejo de grandes linha branca, drogarias. né? Nossa, essas coisas aí a gente assim. estava destruindo. A gente fala que a gente ataca do nosso cercadinho. Que daqui desse nosso cercadinho a gente consegue fazer várias coisas digitais, assim, até de assinatura, de suplementos e personalizado, é bem legal. E você, então, tem algumas coisas que você valoriza na tese de Value Investing, né? Você até pelo fato de você não olhar varejo. Quais são esses principais tipos que você atribuiria à tese de Value Investing que você, cara, fala assim, cara, a gente gosta desse tipo de empresa e essas são as nossas teses que a gente segue. Bom, a primeira acho que já até disse aqui, né? Perenidade do negócio. Então, as varejistas que eram líderes há 10 anos atrás não são as mesmas que são líderes hoje, não serão as mesmas daqui 10 anos, também não serão as mesmas daqui 20 anos, e assim sucessivamente. Então, para o investidor que está buscando o longo prazo, é um setor extremamente complicado, extremamente cíclico de você acertar, né? Segundo, margens muito apertadas. Não funciona, porque você quer renda lá na frente. Eu não quero uma empresa que um dia, talvez, quem sabe, consiga pagar dividendos com muito esforço. Eu quero um negócio que tenha uma característica tal que gere fluxo de caixa suficiente para investir em si mesmo e remunerar o seu acionista agora. E ele faz isso porque ele quer, porque está no seu DNA, né?
Então, basicamente, são essas características super importantes. E terceiro, empresas que tenham políticas bem definidas e sustentáveis de distribuição de dividendos, né? Então, poucos setores acabam se encaixando. É engraçado isso, né? O filtro vai diminuindo, né? Vai diminuindo. Quando você sabe primeiro o que você não quer, nossa, mas você elimina vários erros que você pode cometer no meio do caminho, às vezes uma tentação ali. Então, quando você escolhe um foco, um nicho para você seguir, obviamente você sabe que você tem que ter a maturidade suficiente para entender que você vai ver outras oportunidades passando aqui do seu lado, né? Mas você não vai poder agarrar, porque você está focado. Porque não tá no teu mapa. Exatamente. O caminho é esse. Exatamente. Então, às vezes, até o empreendedor, né, acaba caindo nisso de querer expandir demais para outros mercados que ele enxergue como uma boa oportunidade, acaba esquecendo ali o seu core business, em que se ele tivesse feito feijão com arroz muito bem feito, tivesse se capitalizado, tivesse uma robustez, aí sim ele poderia olhar para outros horizontes, mas não, né, acaba perdendo um pouco o foco. Então, investir em ações é exatamente a mesma coisa. Eu tenho um objetivo, renda. Quais são os setores que se encaixam ali? Né? Outro fator importantíssimo no Brasil quando você olha para longo prazo é a inflação. Então, eu quero estar em negócios que tenham o poder suficiente de repassar a inflação. Então, vira e mexe, por exemplo, você recebe a conta de água lá na sua casa. Vai explicar, liga para a Sabesp e fala: oi, Sabesp, tudo bem? Olha, eu achei que está muito caro esse mês, não vou pagar tudo isso. Fala, tá bom, não paga então. Você não vai ter água na sua casa. Né? Então, a gente gosta de categorizar isso como o BEST. São 5 melhores setores para se investir para o longo prazo e para dividendos. BEST: bancos, energia, seguros, saneamento e telecom. Os setores de utilities, né? Em que reúnem todas essas características, né? Principalmente repassar a inflação no longo prazo para os seus resultados. Consequentemente, o dividendo é uma métrica real. No longo prazo, ela é corrigida pela inflação. Né? Então, é um excelente investimento, é um investimento real.